Doutor, Vamos lá. a minha pergunta para o senhor é a seguinte: a PEC das prerrogativas começou o seu trajeto no Congresso Nacional. Hoje será votada a urgência do projeto de anistia. Limitar o poder dos ministros do STF sobre parlamentares é um bom início? Começa a surgir uma luz no fim do túnel? Olha, eu vou responder de maneira bem objetiva e vai ser uma resposta muito mais política do que jurídica, porque eu entendo que essa é uma questão política. Nós estamos vivendo hoje uma crise política decorrente de um absoluto desequilíbrio, de uma absoluta desarmonia. Estava ouvindo agora, né, o pastor, o que me antecedeu, falando sobre essa questão da necessidade de você ter aquilo que a Constituição prevê, uma efetiva independência e harmonia dos poderes. Nós temos hoje uma nítida crise de desarmonia. Tá? Nós temos um poder judiciário, para ser mais preciso, temos um Supremo Tribunal Federal que hoje atua como um poder absoluto. Ele atua como os monarcas, os reis do absolutismo, né? Antes da criação da monarquia constitucional, né? Da ideia de que até um rei precisa ter, não pode ter poderes absolutos, né? Tem que ter os seus poderes limitados por uma Constituição. Né? Então, hoje, o Supremo atua como um poder absoluto que pode dar a última palavra sobre tudo. Né? Sobre segurança pública no estado do Rio de Janeiro, sobre qual é a melhor política de segurança pública para uma ou mais de uma unidade da federação, sobre que tipo de equipamento um policial precisa portar, mesmo não havendo lei alguma sobre isso. Né? Enfim, não há mais limites. Em breve, nós vamos ter um Supremo decidindo contra qual país o Brasil deve declarar guerra. Né? Essas funções não são do Poder Judiciário. Política de relações exteriores, política de segurança pública, política econômica, política de saúde pública, política de ensino público, né? Políticas públicas devem ser decididas pelos representantes eleitos pelo povo, né? Para o Poder Legislativo e para o Poder Executivo, e não pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário aplica a lei. Né? Tem alguma lei dizendo, por exemplo, que durante uma pandemia a polícia não pode entrar em comunidades dominadas pelo tráfico para reprimir o crime organizado? Não, mas foi o que o Supremo decidiu no Rio de Janeiro. E nós passamos 5 anos vivendo sob os efeitos nefastos dessa decisão. Passamos 5 anos? Não, né? Porque nós vamos continuar pagando o preço dessa decisão infeliz, eu estou me referindo à DPF 635, por mais alguns anos. O Supremo até recuou nesse caso, mas os efeitos na segurança pública do Rio, vocês imaginam o crime organizado, o quanto se fortaleceu nesse período em que a polícia ficou praticamente proibida de realizar esse tipo de operação por decisão do ministro Fachin, depois confirmada pelo plenário. Né? Função do judiciário é aplicar a lei. Qual foi a lei que o Supremo aplicou aí? Nenhuma. Aplicou a visão política, antipolícia, né? Que é própria dos esquerdistas. Né? O ministro Fachin é notoriamente um esquerdista. Ele tem o direito de ser o que quiser, esquerdista, monarquista, direitista, conservador, liberal, marxista, leninista, pode ser o que ele quiser, da porta do gabinete para fora. Na porta do gabinete para dentro, ele é juiz, ele não aplica a ideologia com a qual ele simpatiza. Ele aplica a lei, concordando ou não com ela. Né? O que nós estamos vendo hoje no Supremo é que os juízes, os ministros do Supremo, aplicam as ideias deles, aplicam a visão de mundo deles. Se a lei serve de base ou não, isso para eles é um detalhe insignificante. A lei virou uma mera referência absolutamente secundária. Então, hoje, eu, particularmente, defendo
qualquer medida que restrinja os poderes dos ministros do Supremo. Eu não acredito em autocontenção. Para esses ministros aí, eu não acredito. Eu não acredito. Vou excepcionar uma meia dúzia de 3 ou 4, né, como se diz, brincando, tá? Mas para a maioria ali, tá? A Constituição, em momento algum, por exemplo, vou dar mais um exemplo, proíbe anistia, tá? A quem foi condenado por crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou tentativa de golpe de Estado. Em momento algum, a Constituição diz que esses crimes são inafiançáveis e imprescritíveis. Mas em momento algum ela diz que eles são insuscetíveis de anistia. Insuscetíveis de anistia são os crimes hediondos. E mais a tortura, o terrorismo e o tráfico, que são 3 crimes que sempre foram equiparados aos hediondos. Esses daí, não. Esses de tentativa de golpe, não são.